E aí galera, tudo bem? Hoje a gente tá aqui para mais uma live da série Repertório e hoje em especial a gente vai falar desse projeto que é o projeto. Deixa eu só ficar maior aqui para vocês. Hoje a gente vai falar desse projeto incrível, né? Que é um projeto na Malásia e a Casa Claustro que vocês escolheram, inclusive, né? Teve uma votação super acirrada lá. E eu confesso para vocês que eu queria muito que vocês escolhessem esse projeto e estou muito feliz que vocês tenham escolhido ele. Então a gente vai analisar esse projeto hoje, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Ó, então, preciso do feedback de vocês para saber se vocês estão vendo, tá tudo ok, se o áudio está saindo ok. As imagens, ela perde um pouquinho de qualidade, gente, mas não tem o que fazer. É o Instagram, mas dá pra ver, tá tranquilo. Enquanto isso, vocês vão me falando aí, tá? Eu vou continuando aqui. Bom, esse projeto, ele é incrível, gente, de verdade, assim. Beleza, então. Então, vou continuar aqui. Ó, esse projeto é um projeto, mais um projeto internacional, né? Eu acho que da série Repertório a gente acabou fazendo só 2 aqui do Brasil, o resto foram projetos internacionais. Esse em específico fica na Malásia, até dei uma pesquisada para saber o contexto e tudo, né? Não conheço. E então ele fica na Malásia, a casa chama Casa Claustro, é desse estúdio aí, deixa eu até tirar os comentários só para vocês verem. Obrigado pelos feedbacks. Depois eu volto de novo, tá? Então, a Casa Claustro desse escritório, que eu não vou arriscar o nome. E esse projeto é de 2018, então é até recente, tá? Deixa eu trocar aqui para vocês. Ó, aquilo que eu sempre falo, né? A gente tem que, principalmente quando o projeto é internacional, tentar entender um pouquinho da onde esse projeto está inserido, quais são essas condicionantes que vão nortear esse projeto, até para que a gente faça esse exercício de entender como que ele resolveu essas condicionantes. Né? E uma das condicionantes principais a gente pode colocar aqui que serão as estratégias aplicadas, né? Em questão do bioclimatismo. E isso vai ser muito importante que vocês observem, porque é um lugar extremamente quente. Então eu trago esse primeiro gráfico para vocês e ele mostra pra gente, nessa escala aí, nesse site que eu peguei essas imagens, é assim, tem as cores frias, então tipo, fresco, frio, tem as cores mesmo, assim, vai de um verde clarinho, de um azul clarinho até um verde escuro. E essas cores frias não aparecem nesse mapa. Eu fiquei tipo, tá errado, não é possível. Então é muito quente lá, então algumas estações vai ficar normal a temperatura, mas é raro, dá pra ver aí. Então é muito quente. E o pior não é nem ser tão quente, o pior é a umidade lá. Porque aí no gráfico abaixo a gente consegue ver, né, no nível de umidade, até inclusive peço desculpa porque está repetindo ali na umidade em, né? Embaixo ele ficou repetindo, mas enfim. Então a umidade é muito alta, então chega a ser opressivo de tão úmido que é o lugar. E aí a gente tem aquele efeito sauna, né? Porque é muito quente e muito úmido, parece que você está dentro de uma sauna. Então vamos tentar descobrir como que na verdade ele resolveu essas questões, né, no projeto, se ele usou alguma estratégia bioclimática para tentar resolver isso. Ou se não, se ele passou em branco e... Enfim, vamos ver o que ele fez, né, com essas informações aqui. Deixa eu só trocar aqui pro outro. E aí, antes de mostrar o projeto para vocês, eu vou fazer um preâmbulo só para mostrar um pouquinho de algumas curiosidades que ele cita lá no site do ArcDaily, tá? Essa edificação aí é do Dom João III, e ele traz essa edificação como uma das referências porque ele fala dessa reinvenção do claustro, né? Dessa reinterpretação dos claustros. E aí trago essa imagem aqui para vocês só para mostrar o que é um claustro, caso vocês não saibam ou não lembrem o que é um claustro. Então é quase que uma casa-pátio, né?
Então ele tipo, se utiliza dessa estratégia até para resolver essas condicionantes. E então gravem aí, porque esse é quase que um conceito, né, dessa edificação. Não um conceito puro, né, gente? Porque é até uma coisa que eu não gosto muito. Essa coisa, tipo... deixa eu até colocar aqui. Quando eu falo que eu não gosto de conceito, é tipo assim... A TCC... Ontem eu participei de uma banca, né, de TCC como arquiteto convidado. E aí, aluno de TCC tem muito isso. Tipo, pega um determinado projeto e inventa um conceito do nada, assim. Teve um, né, que inventou um conceito de uma flor, aí ele desenvolveu o projeto a partir daquela flor, e aí ele meio que perde a perspectiva das condicionantes, né? Não tem um segmento, né? Fica uma coisa meio livre, assim, meio lírica, né? E aí isso é perigoso. Então, quando eu falo do conceito, eu me dirijo no sentido de falar que ele traz uma análise para tentar fazer essa reinterpretação e de modo que ele consiga resolver essas condicionantes, tá? Aí, outra curiosidade, ele cita lá no site do ArcDaily duas referências de duas casas bem antigas, uma inclusive eu não consegui achar, e essa daí que é uma casa muito antiga, né, depois de Cristo, né, no século II, antes de Cristo, né, no século II, em Pompeia, que é uma casa romana. E aí vocês vão entender o porquê dessa referência. Aí essa foto só tem a ruína, tá, gente? Hoje só tem a ruína, mas ela era uma casa tão grande que ela ocupava todo o quarteirão. E aí ela tinha átrios para conseguir estabelecer na verdade, para conseguir resolver essas condicionantes, né? Como iluminação e ventilação. Ele abriu alguns átrios nela para conseguir resolver. Então ele fala que ele se utiliza dessa referência. E aí, né, a importância da gente ter referência. É uma referência bem antiga, né? Mas, enfim, ele tinha ela. A única imagem, inclusive, que eu consegui achar foi essa ruína. Não achei mais nada além disso. E aí a gente entra, de fato, né, no projeto. E aí mais uma curiosidade para acrescentar, inclusive, nas condicionantes, porque eu sempre falo para vocês, né? Condicionante, gente, é tudo, né? Tudo que envolve, que tange o projeto. Então vai desde do terreno, das estratégias, do local, do próprio cliente, o que ele quer, o orçamento, os medos, os anseios, tudo, né? E tudo isso vai ser uma coisa a ser considerada no projeto, e às vezes elas vão ganhar algum protagonismo, né? De modo que uma determinada coisa vire algo que seja um norte para aquele projeto. E aqui tem uma curiosidade muito grande, e a gente vai falar sobre isso agora, que é o medo dos clientes. Aí, uma coisa importante também falar que era uma família muito grande. Vocês vão ver aí que uma casa imensa. Ele não chega a citar quantas pessoas que são, na verdade, né, que moram aí nesse terreno, mas me parece que é cerca de 20 pessoas. Então é uma família mesmo, tem muitas pessoas. E aí essa família, aliás, ela tinha um receio de que por essa escala toda, ele verticalizasse essa edificação e ela fosse algo muito monumental, a ponto de chamar a atenção das pessoas. E eles não queriam isso, porque eles tinham medo de assalto, né? Enfim, eles tinham esse receio com a segurança. Então, eles trouxeram isso para o arquiteto. E aí, como estratégia, ele fala que ele, pensando nisso, e obviamente ele tinha espaço para isso, né? Que isso também é importante, mas ele tinha muito espaço, vocês vão ver que tem muito espaço. Ele faz essa estratégia de camuflar essa edificação, trabalhando ela na horizontal. Então, por mais que seja uma edificação muito grande, e aí isso é até interessante, né? Porque, inclusive, é muito perigoso. Deixa eu até desenhar aqui para vocês. Porque a minha canetinha falhou, gente. Eu tô com uma canetinha bem fininha aqui, mas eu acho que dá. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Sempre se coloquem no lugar desse arquiteto, né? E tentem simular essa situação, né? Então, se um cliente chega pra vocês com um terreno, ele tem um terreno inclusive grande, como que vocês trabalhariam
né, essa implantação dessa edificação. Então, né, por exemplo, se fosse um projeto, dificilmente, na verdade é muito fácil a gente cair em alguns clichês, né, de soltar volumes no terreno de forma, né, considerando que é uma grande família, a gente poderia pensar nessa possibilidade de dar para eles uma certa privacidade. E pensando nisso de privacidade, a gente poderia soltar esses volumes no terreno, de modo que cada família, né, assim, entre aspas, mais próximas, né, as pessoas mais próximas dessa família, morasse em um determinado espaço. E aí fazer não sei, no centro fazer algo central para que essas pessoas, né, venham para cá. A gente poderia fazer isso. Ou, né, se não tivesse essa condicionante da segurança que eu acabei de falar para vocês, ele poderia fazer algo assim, algo central e verticalizar essa edificação. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, e tirar o zoom, né? Aqui. Então, de fato, vocês observem que tem várias possibilidades, né, dele trabalhar esse terreno. E aí é interessante porque na minha cabeça, ele não vai por nenhuma dessas estratégias assim de implantação. E é muito interessante a gente perceber isso. Que eu acho que o que mais a gente pode aprender com esse projeto é justamente isso. A forma com que ele lida com esse programa. Né? Então, se a gente for pensar, é um programa muito complexo do ponto de vista que é uma família muito grande. Então, atender todos os anseios dessas pessoas e, ao mesmo tempo, comportar essas pessoas nesse programa de modo que elas tenham uma determinada privacidade, mas ao mesmo tempo fazendo um projeto com uma potência plástica desse tamanho assim, eu acho que é muito difícil. Ele poderia muito bem cair naquele clichê de sair soltando volumes no terreno, e aí, portanto, ele provavelmente não teria uma qualidade plástica como ele está tendo aí. Então, isso é importante. Aí, falando nisso, deixa eu até colocar aqui numa imagem que eu acho que é super interessante, enquanto eu tomo um pouquinho d'água aqui. Que é essa daqui, ó. Aí, essa imagem, ela é belíssima, né? E o que eu quero passar para vocês aqui dessa imagem é que é o que eu tô falando aí. Na verdade, é um grande guarda-chuva essa edificação. Ele pensa nessa... É uma estrutura independente, né? Então, ele faz como se fosse um grande guarda-chuva que abriga todo esse programa. E... Então, pelo que me parece, né? E aquilo que eu sempre falo para vocês, não tenho certeza absoluta de nada. É um exercício de tentar entender o que está acontecendo, tá? Inclusive, essa construção é feita junto com vocês. Deixa eu até ativar os comentários aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Ó, então, deixa eu desenhar aqui. Vocês estão vendo aqui, né? Ó, então, essa edificação é como se fosse algo assim, né? Então, é uma grande cobertura. Aqui a gente tem uns pilares, né? Pilarzinho aqui. Pilar aqui. E aqui a gente tem a vegetação. Então, basicamente é isso a forma que funciona essa edificação, né? Um grande guarda-chuva que vai abrigar todo esse programa. E o mais belo também que eu acho é como que esse paisagismo ele aflora nessas aberturas. E aí a gente vai falar mais sobre eles, tá? Deixa eu só trocar aqui a imagem para vocês. Deixa eu ver qual que é a próxima. E não, gente, eu tinha pego a imagem errada. Eita. Ou não. Pera aí, deixa eu me localizar aqui. Ah, não, tava certo. É isso mesmo. Ó, aqui... Deixa eu ver se é isso mesmo.
Não, peraí, gente. Eu acho que era implantação agora. Ela só veio trocada aqui. Eu vou colocar a implantação primeiro, porque eu acho que é mais fácil. O Antônio tá falando que projeto mais interessante, de fato. Bom, gente, aqui eu acho que é uma imagem bem legal, bem expressiva do projeto, porque ela tem várias informações aí pra gente. Primeiro que, quando eu olho para essa imagem, eu vejo que é um projeto muito pragmático, né? É um projeto muito assertivo. E eu quero que vocês comparem um projeto que a gente está analisando com o entorno, que eu acho que é super importante. Eu tenho quase certeza que as edificações ao lado dessa casa não tem a metade dos moradores que tem essa edificação. Como eu disse anteriormente, eu acho que essa edificação tem cerca de 20 pessoas, é uma família grande que mora aí, se não tiver mais. E eu tenho certeza que as casas no entorno não têm essa quantidade de pessoa. E olha como a distribuição no terreno é mais bucólica, mais caótica, né? E quando a gente olha para o projeto que a gente está analisando, é muito mais pragmático mesmo. Eu acho que não tem outra palavra, né? E essa edificação, uma coisa interessante também para a gente olhar, é que ela vai ocupar, embora tenha um terreno muito grande, né, e que possibilita ele usar essa estratégia, né, horizontal, que eu falei para vocês há pouco, mesmo assim, é interessante como ele utiliza essa implantação e ele faz com que essa implantação seja a ocupação de 1/3, mais ou menos, do terreno. E aí a gente, falando de estratégia bioclimática, a gente tem um ganho em relação às águas pluviais que vão infiltrar nesse solo, né? E aí a gente pode falar sobre isso, que é super importante, porque até na banca ontem, né, trazendo de novo esse assunto, isso é um clichê muito grande. Deixa eu só ficar grande aqui para vocês. Tirar o zoom. Isso é um clichê muito grande, assim, que eu vejo, principalmente para quem está se formando agora, que é utilizar algumas estratégias que meio que são obrigatórias, né? Assim, hoje, quando a gente fala de estratégia bioclimática, que é o uso de captação de energia solar, o reuso de águas cinzas, águas pluviais, tudo isso eu acho que, né, que é o básico, assim. Mas para além disso, a gente tem algumas coisas que são tão importantes, né, que às vezes as pessoas não dão moral. Por exemplo, a impermeabilização do solo, que é uma coisa muito, muito crítica, principalmente nas grandes cidades, né, porque tem enchentes, tem alagamento. Além de não fazer com que essas águas pluviais cheguem até o lençol freático, isso é muito crítico. Então, essa simples, embora seja uma coisa muito, né, simples, entre aspas, mas muitas pessoas não aplicam isso nos projetos. Então, a gente vê que, embora ele tenha um terreno grande, ele deixa essa área toda permeável. E eu acho que isso é um ponto muito importante desse projeto. Né? Quando a gente olha para o entorno, para as edificações ao lado, a gente não tem essa permeabilidade, tá vendo? E ele consegue compactar todo esse programa em um núcleo, né? Abrigar essa família com uma maestria muito grande e, ao mesmo tempo, fazendo com que essa edificação não agrida o meio ambiente, né? Nesse ponto de vista, né? Quando eu estou falando aqui de impermeabilização do solo, desculpa. Né? Então, isso é importante. Deixa eu ver aqui mais. Acho que é só isso aqui. Deixa eu trocar outra. Agora, de fato, é aquela imagem que eu tinha colocado agora. E ainda assim não está na ordem que eu coloquei. Tô chateado com isso. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Bom, vamos pra planta, que eu acho que... galera, é o seguinte. Deixa eu desativar os comentários aqui, só pra não atrapalhar vocês por enquanto. Essa planta, eu acho muito legal porque eu tentei fazer esse esqueminha, né, pra vocês, porque a qualidade não fica muito boa, então tentei setorizar um pouquinho pra vocês. Então, o que está em vermelho é o setor mais pessoal, né, o setor mais íntimo, então são os quartos,
esse setor mais íntimo da casa. O que está em azulzinho é o setor mais, né, popular da casa, né? Então todo mundo, de área comum, né? Então todo mundo utiliza. Então sala de estar, sala de jantar, cozinha. Então é interessante pensar nisso. E em verdinho tá esses rasgos, né? Tá a parte desses pátios, tá? Dos claustros. E aí é interessante primeiro que agora a gente está conseguindo ver essa releitura dos claustros que eu falei lá para vocês no início da live, né? Então como ele, ao invés de pegar um grande claustro, ele fragmenta esses claustros e aplica ele de forma segmentada nesse projeto. Uma outra coisa super interessante é que ele poderia trabalhar com essa planta, pensando que é uma grande família, de modo que ele colocasse os quartos em uma certa sequência, como se fosse um hotel ou um motel, né? Sabe quando os quartos são enfileirados assim? E aí ele não faz isso, eu acho que é um ponto muito positivo. Então ele pega, tanto na direita quanto à esquerda, ele meio que separa, né? Então ele tem o programa central, que é de área comum, e separa essa área íntima para os dois lados, de modo que, de certa forma, essas famílias tenham mais privacidade. Então eu acho que isso é um ponto muito positivo. Ele poderia ter estendido o programa inteiro até o final e colocado uma sequência, mas ele não faz isso. Então eu acho que isso é muito legal. Além também dos claustros, né, que traz essa permeabilidade visual, mas ao mesmo tempo também ele traz essa privacidade. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Outra coisa interessante nessa planta é que a gente consegue ver que ele distribui uma malha. Era uma coisa, inclusive, que na faculdade eu tinha terror, porque eu não entendi, achava que uma malha estrutural ela meio que ia me tirar minha criatividade, ia ficar uma coisa, né, ia me prender ali, mas muito pelo contrário, hoje eu entendo que não é assim. E aí uma coisa interessante nessa malha é que vocês observem que ela não é uma malha precisa. Aí o que eu quero dizer com isso? Só desenhar aqui pra vocês. Ó, tipo assim, a gente tem uma distribuição. Aí tem malhas que são distribuídas de forma uniforme, né? Então, 5x4, 5x5, né? Então, sei lá, 5x5. Só que essa daí, tipo, vamos supor que tenha 5. Aí tem um módulo que tem 7,5, porque ele pega a metade dos 5. Sabe aquela história dos múltiplos? Então, deixa eu até voltar aqui para vocês verem isso. Então, lá no canto a gente consegue ver, na minha esquerda aqui, não sei, eu acho que está ao contrário para vocês, né? Eu nunca sei isso. Mas enfim, dá pra ver que tem uma malha, tem uma distribuição muito maior no canto, e aí depois diminui, depois lá pra frente tem uma maiorzinha também, então não é uma malha extremamente rígida, né? Eu acho que isso é importante, e não tem que ser, tá? É isso que eu queria falar pra vocês, que não precisa ser uma malha extremamente rígida. Então ele trabalha com uma malha mais maleável, tá? Nessa distribuição. Falei para vocês já que esse grande guarda-chuva ele é independente da vedação, né, das paredes. E outra coisa, deixa eu falar para vocês, é que tá vendo que lá no fundo, e aí é uma coisa que, para ser bem franco com vocês, eu não sei se eu gostei. Aí tem aquele fator que eu falei para vocês, né? Tudo entra como condicionante. Talvez tenha alguma condicionante que a gente não saiba, né, que talvez um determinado grupo dessa família pediu para que tivesse uma casa separada lá no fundo. Não sei o que acontece, mas ele tem, lá no fundo tem uns quartos, tá vendo? Tem um monte de quartos lá no fundo. Não sei porquê, eu acho que ele poderia ter estendido essa cobertura, esse grande guarda-chuva, e encaixado esse programa perfeitamente. Eu consigo ver aqui, sabe? Não sei por que ele fez isso. Eu acho que tem alguma coisa a ver com os clientes. Tá? Algum pedido, ele não sei. Porque tem isso, né, gente? Às vezes a gente projeta algo e o cliente ele vai bater o pé. E aí é uma coisa também importante da gente falar, porque é uma coisa muito, muito assim, que as pessoas discutem muito sobre isso, né? E eu sou sempre assim, a minha opinião é sempre que o cliente, ele sempre... Não é que ele sempre mande, né? Mas a gente sempre tem que escutar o cliente, né? Porque o projeto é dele.
mas a gente tem que ter responsabilidade de conduzir o processo também, né? Porque o que eu vejo são extremos. Eu vejo... Deixa eu colocar aqui para vocês. O que eu vejo são extremos, né? Então eu vejo que determinados arquitetos falam que quem manda é o cliente e o que ele quiser que eu faça, eu vou fazer. E eu acho que não é assim. E vejo um outro extremo que é o contrário, né? Então, é tipo assim, o cliente quer uma coisa e o arquiteto bate o pé e fala que não vai fazer ponto. Então, eu acho que tem um caminho, né, entre esses extremos, mas a gente tem sempre que tomar cuidado também com o nosso nome, né? Com a forma que... Porque talvez o cliente queira uma coisa muito absurda e não é porque ele quer você vai fazer. Então, eu acho que a gente tem que dosar isso é super importante. Então, eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Mas eu acho que tem essa questão aqui, deve ter alguma coisa com o cliente. Mas assim, e aí ele conseguiu resolver, tá, gente? Vocês vão ver. Não, inclusive, ó, tanto é que eu acho que é isso, porque no arquivo dele não tem foto dessa edificação lá do fundo. Dá pra ver uma transição, tem uma cobertura que é muito bem feita, tá tudo muito bem feito, mas não tem fotos desse lugar. Então eu acho assim, que é uma coisa tipo que o arquiteto ficou meio com raiva, não sei. Eu tenho essa impressão, sabe? Deixa eu trocar aqui. É fofoca da obra, né, gente? Ó, então, falando aqui sobre ventilação, né? Então, eu falei pra vocês que é um lugar extremamente úmido, opressivo, inclusive, quando a gente tá falando de umidade. É muito quente, então é uma sauna. E a estratégia que ele utiliza aqui é quase como se fosse uma chaminé invertida, né? Essas aberturas. Então, são grandes aberturas, isso é um ponto positivo. Na maioria das vezes... Deixa eu ativar os comentários aqui. E aí, o que vocês estão achando, gente, desse projeto? Me falem aí. Então, na maioria das vezes, a gente tem ventilação cruzada em determinados pontos, porque eu acho que isso é super importante quando a gente está falando de um lugar extremamente úmido como esse. Mas, para além disso, a gente tem essas aberturas dos claustros, né, que é quase como se fosse uma chaminé invertida. Então, basicamente vai funcionar assim, ó. Deixa eu tentar desistir, ver se vocês estão vendo aqui. Gente, tá ficando muito pequenininho os desenhos, eu não... Tô com essa canetinha aqui, ela tá muito ruim. Acho que esse aqui ficou pequeno agora, né? Ó, então, o que vai acontecer é que esse ar quente vai conseguir sair, né? Então, a gente tem essas grandes aberturas e essa chaminé invertida aqui. Chaminé invertida que eu falo por causa da posição dessa cobertura, né? Porque geralmente a chaminé ou ela é mais vertical ou ela é no sentido contrário, né? Assim. E aqui ela está ao contrário, mas basicamente funciona como uma chaminé. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Interessantíssimo, bloco separado seria das visitas. Ah, sim. Pois é, eu não sei. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei se esse bloco seria das visitas. Pode ser uma possibilidade, né? Mas são muitos quartos também, assim, eu não sei. De fato, não tem nenhuma informação sobre isso. Mas o que eu achei muito estranho é não ter fotos sobre esse lugar, sabe? Então, eu acho que o arquiteto, não sei, ficou alguma coisa... Ou, tipo, ele não se orgulhou muito, ele queria fazer um programa tudo debaixo dessa grande cobertura. Mesmo assim, daria para fazer, né? Se fosse para visita, fazer debaixo dessa grande cobertura. Tem uma outra questão também, né, gente? Que é a questão do orçamento. Talvez também isso tenha entrado na conta. Talvez essa cobertura, que é uma cobertura, né, um tanto quanto exuberante, possa ter ficado um pouco acima do orçamento e aí eles fizeram essa parte mais modesta lá no fundo para visita, não sei, talvez seja. Mas aconteceu. Não é um templo. Templo, né? Não é um templo porque tem quartos mesmo, assim, o layout está distribuído como se fosse quartos, então ou pode ser de fato para visita ou para eles, assim, no programa da família mesmo.
Aí, até assim, tem os quartos, né? Como se fosse em formato de U. E aí no centro tem uma sala de estar. Então, não sei. De fato, eu não sei. Mas tem uma cara de um templo, né? Lá no fundo. Mas não é, não. Que mais? Deixa eu ver aqui. Permeabilidade visual. Isso que eu falei pra vocês, né? Ao mesmo tempo que eu acho super interessante como... Porque é isso que eu tô falando pra vocês, né? É muito difícil. Pensem na complexidade de um cliente chegar pra você e falar assim: olha, eu tenho um terreno e tenho uma família de 20 e tantas pessoas e eu quero construir uma casa para essas pessoas. Gente, a chance disso dar errado, tipo, é muito grande, né? Então, assim, eu acho que ele teve muita maestria para lidar com esse programa. Isso que eu sempre falo para vocês, de que sempre vai ter uma condicionante que é protagonista. E aqui, eu acho que a condicionante mais protagonista não tem como não ser a, essa condicionante da família mesmo, né? Do programa, de como que ele vai organizar essa família. E é muito louco isso, porque a gente tem o poder, né? De organizar a forma que essas pessoas vão viver. E é aquilo que eu falei pra vocês, ele poderia ter feito algo muito junto, muito compacto e isso vai inclusive influenciar no dia a dia dessas pessoas, né, como elas vão se relacionar. Então ele conseguiu fazer com que essas pessoas tenham privacidade ao mesmo tempo que estão juntas, tem essa permeabilidade visual, tem esse paisagismo. Então eu acho que ele consegue quebrar, né? É uma grande casa, né? Ele tem essa possibilidade de fazer isso, é um grande terreno, mas eu acho que ele teve muita maestria para lidar com isso. Eu acho que não era qualquer um que conseguiria fazer isso, sabe? De fato, é muito difícil. Meu terceiro... Pode dar quantos palpites você quiser, tá? Airbnb, não, não é. Porque me parece assim, é uma casa muito sofisticada, pelo que eles descreveram lá no ArcDaily, é uma família muito reservada, né? Inclusive eu falei pra vocês no início da live que eles têm esse receio com a segurança, por isso eles não queriam que fosse nada muito exuberante. E aí eu não sei se o arquiteto conseguiu, porque eu acho que essa casa chama muita atenção, né, pela plasticidade, mas quando a pessoa olha da rua, né, provavelmente ela não apareça, de fato ela esteja escondida nesse sentido de verticalização, né? Mas Airbnb não é. Deixa eu colocar no próximo aqui. Ó, essa planta aqui eu coloquei só pra mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu só desativar aqui rapidão. É só para vocês verem isso que eu estou falando para vocês da permeabilidade. Então, de fato, quando ele descreve lá no ArcDaily que ele utilizou um terço do terreno. Eu até desconfiei, mas aí depois, quando eu fui olhar, de fato, ele utiliza muito pouco, assim. E ele consegue encaixar o programa com muita maestria. E essa permeabilidade, não só visual, né? Essas manchas pretas é como se ele estivesse colocando o programa de fato, assim. Então é aquela parte que eu setorizei para vocês do programa. E essa parte branquinha é como se fosse a circulação. Então ele consegue meio que separar essa família, né, para não dar briga. E ao mesmo tempo ele consegue, eu acho que ele fez isso com muita maestria, né? Porque aquilo que eu falei para vocês, ele não juntou todo mundo e virou uma farofa, sabe? Ele conseguiu desfragmentar essa edificação a ponto de que não tivesse esse problema. E aí fica muito claro isso nesse diagrama, né? Aí embaixo tem um corte que mostra os claustros, né? Os claustros nada mais é do que pátios, né, gente? É a casa pátio, né, da faculdade. Acho que todo mundo fez uma casa pátio aqui, não fez? Ó, essa aqui. Aí tem algumas fotos lá que é dessa maquete física, que é belíssima, né? Eu acho que eu amo maquete. Tem até uma maquete aqui da casa sensorial. Não sei se eu já mostrei ela pra vocês. E embaixo tem um diagrama que eu não gosto muito, mas enquanto linguagem eu acho que não me agrada muito, mas é um diagrama que ele mostra essa
Deixa eu só ativar os comentários aqui. Peraí. Ativar comentários. Mas essa imagem de baixo esse diagrama é para mostrar como essa vegetação ela se ergue em relação à cobertura, né? Aí, gente, uma coisa que eu quero falar com vocês que eu acho super importante. Aqui, se vocês, quem acompanha as lives, né? Hoje a gente está comemorando a 10ª live, né? O 10º episódio da série Repertório. Então foram 10 projetos já. E eu acho que já deu para perceber um pouquinho que cada projeto, cada arquiteto, cada escritório tem uma forma de comunicar os seus projetos e de fazer os seus projetos de forma muito particular, né? Por isso que eu acho que essa série é muito importante, não só para vocês, mas para mim, eu aprendo muito com ela também. E eu acho que vocês já perceberam que cada um tem uma forma de comunicação, tanto na arquitetura, né, da forma de se comunicar arquiteturicamente, essa palavra não existe, mas vocês entenderam, mas também da representação gráfica, que eu acho que essa é a questão. Então, eu coloquei essa pergunta, essa indagação de cadê a estratégia bioclimática? E a gente viu que, de alguma forma, existe algumas estratégias bioclimáticas aplicadas no projeto, mas ele não comunica isso como outros projetos que a gente viu anteriormente, né? Por exemplo, eu acho que... eu vou assistir. Tem uma galera que chegou nova também, né? E aí, que já tem um tempinho, né? Que eu tô fazendo as lives, e aí não acho que nem todo mundo conseguiu ver as 10, mas eu acho que estão todas salvas, tá? Pois vocês podem ver. Mas então, voltando, e aí é isso, assim, eu acho que... Ixi, eu perdi o que eu tava falando. Questão da comunicação, né? Então, os anteriores, muitos escritórios se posicionavam em relação a bioclimatismo, né? Então, e aí deixa eu colocar uma imagem aqui, que isso vai ficar mais claro para vocês, com o que eu tô querendo falar para vocês. Ó, deixa eu até desativar. Acho que é só desativar aqui. Ó, esse é um projeto meu, lá do estúdio. Eu tenho um estúdio, para quem não sabe, chama Estúdio Guimarães Rosa. E por que eu trago ele aqui? Para ilustrar isso para vocês que eu quero falar. Eu não gosto de me posicionar enquanto um arquiteto que é sustentável. Eu nem gosto muito dessa palavra de arquitetura sustentável, arquiteto sustentável, essa coisa toda. Eu não gosto. Porque eu acho que isso é inerente à arquitetura. A boa arquitetura, a gente tem várias esferas que vão tangir a arquitetura. Então a gente fala de topografia, a gente fala de estratégia bioclimática, de paisagismo, enfim, tem uma gama infinita de coisas que um bom projeto precisa considerar, né? Então, eu não me posiciono enquanto um escritório, falando, né, explicitamente que eu sou um escritório sustentável. Mas a minha forma de comunicação, expressão, né? Então, esse, por exemplo, é um projeto extremamente simples de um cliente que queria fazer uma reforma. Ele começou a fazer a reforma sozinho, e aí chegou na área gourmet, que é esse projeto aí, ele não sabia o que fazer, ele me contratou. Então, veja, é um projeto de interiores, de uma área gourmet, e aí, se vocês olharem para a comunicação dessas imagens, vocês vão ver que tem um sol, que tem algumas... por exemplo, na imagem do meio tem algumas setinhas insinuando que tem uma carga térmica naquela parede, porque essa fachada era uma fachada oeste. O cliente ele não tinha muito dinheiro, então eu pedi para que ele colocasse uma parede dupla para criar um colchão de ar ali dentro, para amenizar essa carga térmica dessa fachada. Então, mesmo num projeto de interiores, eu tenho essa preocupação enquanto linguagem, entende isso? Outros escritórios, por exemplo, eles não vão se comunicar dessa forma. Eles vão se comunicar de uma forma mais neutra em relação às estratégias bioclimáticas. Na última imagem também, vocês vão ver que tem um monte de pontinhos, eu acho que está dando para ver, que eu falo que é esse ar quente que sobe. Eu expliquei isso para o meu cliente, isso tudo vai para o cliente, eu explico tudo isso para ele. Então o ar quente sobe porque ele é menos... o ar frio é mais denso, o ar quente é menos denso, portanto ele sobe.
E aí eu coloquei ventilação cruzada na parte superior da edificação e tal. Então tudo isso eu explico para eles e me posiciono dessa forma. Esse aí, deixa eu até mudar aqui o outro. Aqui já é a casa sensorial, que é um projeto do estúdio também, do meu estúdio. E aí em cima tem uma maquete física que eu fiz um tratamento, também tem esses diagramazinhos de estratégia bioclimática. E aí, né, a gente consegue ver também essa comunicação da vegetação, tudo isso. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu tenho uma aula que eu tive na faculdade que eu nunca mais esqueci, que uma professora ela pediu pra gente pegar um arquiteto específico, trazer para a aula e a gente identificar qual que era a linguagem de comunicação dele. E aí eu lembro que na época eu escolhi o Gustavo Trabo, e o Gustavo Trabo eu identifiquei que ele era um arquiteto, ele é um arquiteto brasileiro, para quem não conhece, muito famoso até, mundialmente, e ele se comunicava no Instagram dele, estava em inglês, embora seja brasileiro, estava em inglês, e eram fotos super minimalistas, não tinha nada de estratégia bioclimática, embora ele utilizasse nos projetos, mas ele não se posicionava dessa forma, né? Então é isso que eu quero que vocês percebam, né? Cada arquiteto vai se comunicar de uma forma e vai se posicionar de uma forma. E como você que está aí me ouvindo quer se comunicar, quer se posicionar, isso é importante, né? Você quer qual é o seu caminho e você não precisa seguir nenhum desses, né? Eu já tenho uma vertente mais colorida. Eu acho que eu vou muito para uma arquitetura latina, eu gosto disso. Mas tem gente que vai ser mais minimalista, vai se comunicar de uma forma mais minimalista. Então, como que você vai se comunicar em relação a isso? Então, por isso que eu trago essas imagens aqui para vocês e por isso que eu fiz essa indagação aqui. Cadê a estratégia bioclimática? Ele não mostra isso pra gente, assim, em diagrama, na sua comunicação, na forma de comunicação, ele não está explícito. Para quem viu, se eu não me engano, foi a 8ª live, que era uma casa de bambu, que tinha muita estratégia bioclimática, tinha vários diagramas mostrando isso. Então aquele arquiteto, aquele escritório, ele vai se posicionar em relação a isso. Aqui não, aqui a gente tem mais uma preocupação com a estética, com o efeito plástico da edificação, embora tenha, isso é importante que vocês percebam, tem tudo isso que eu estou falando de estratégia bioclimática, mas ele não se comunica dessa forma, tá? Ressaltando isso, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Deixa eu ativar os comentários. E aí, como é que vocês estão se comunicando? Deixa eu só colocar a próxima imagem. Ó, essa imagem aí é uma imagem da fachada. Deixa eu só tomar água, gente, que minha garganta já tá... Eu falo muito. Gente, só para encerrar esse assunto, né, da comunicação, é muito importante vocês entenderem isso, não só para avaliar, né, os arquitetos, os trabalhos, os projetos, para que vocês absorvam isso, mas principalmente para você, como que você quer se posicionar. Quando a gente fala de um projeto raso, isso acontece muito. Assim, eu vejo que as pessoas reclamam muito de cliente de um projeto raso, de que tá seguindo um caminho que ela não gostaria, mas às vezes ela não percebe como ela está se posicionando. E aqui eu não estou nem falando daqueles clichês de gurus de internet, não, tá? De posicionamento de rede, aquelas coisas clichês, não. Eu estou falando da arquitetura mesmo, né? Provavelmente um cliente que tenha dificuldade de entender o que é arquitetura, né? E eu sei que a arquitetura é para todos e deve ser, mas obviamente que a gente quer, né, sempre um cliente que entenda o que é arquitetura, que entenda não, mas que seja mais maleável, né, que tenha que aceite as nossas propostas quando são boas, né? Então, como que você está se posicionando em relação a isso? Um cliente que quer uma plantinha, que quer algo assim, ele não vai chegar no Instagram do Gustavo Trabo e vai ter coragem de mandar um direct para ele. Ele não tem certeza que não. Então isso é importante a nossa comunicação, né? Tudo eu acho que é comunicação, da forma que a gente fala, da forma que a gente se veste e da forma que a gente faz os projetos, né? E aí não tem nada de certo ou errado, mas na verdade a gente tem que pensar para onde você quer ir, né? Sem esse negócio de certo ou errado, tá?
Ó, essa imagem aí é de uma fachada, tá? E aí eu fiz um exercício aqui. Deixa eu só desativar aqui rapidão. Ó, quando você... Ó, gente, eu adulterei aqui a imagem de baixo. Então a de cima é a fachada original, a de baixo eu adulterei ela e coloquei como se fosse de concreto. Até para seguir esse caminho que eu estou falando para vocês da linguagem, né? E aí estou falando agora de linguagem arquitetônica. Percebam como que a imagem de cima ela tem uma leveza, né? E aí é outra coisa interessante que eu lembro também de uma aula dessa mesma professora que fez esse exercício, que ela falou assim, gente, por que quando vocês entram num determinado espaço, num restaurante chique, né, algo assim, intuitivamente vocês acham que aquele lugar é caro, que é muito sofisticado, que é caro. Por quê? Né? E aí a gente, discutindo na sala, a gente chegou numa conclusão que era a linguagem, né, daquele lugar que passava uma informação pra gente. Então, quando a gente chega num lugar que a gente acha que é muito caro, é porque tem determinados elementos que vão induzir a gente a pensar que aquele lugar é um lugar muito sofisticado, é muito caro, né? E aí, enfim, dá pra gente viajar nisso, mas vamos voltar aqui. Mas aí, falando dessa fachada, é isso. Quando a gente olha para a primeira imagem, a gente entende que ela passa uma sensação de leveza. E aí, por causa do aço, né? Se fosse uma viga de concreto, por exemplo, ela teria uma altura muito maior, então ela seria mais, né, uma fachada mais densa, mais pesada. Mas como tem essa estrutura fina do aço, parece que é muito leve, né? Tem essa fachada de vidro também que a gente consegue ver o outro lado e, portanto, tem essa integração. Isso tudo compõe essa linguagem. Já quando eu adultero essa imagem de baixo e coloco como se fosse uma grande parede, né? De fato só uma parede, o que acontece é que, pelo menos para mim, me parece que ela fica muito mais bruta, né? Muito mais intimista até. Então você não tem aquela sensação de leveza da imagem de cima, mas uma sensação de imponência e de, tipo, não entre aqui. Mas é interessante. Eu gosto da imagem de baixo, para ser sincero. Mas a imagem de cima, eu gosto mais porque traz esse aspecto, né, dos volumes, como os volumes se encaixam, essa leveza dessa horizontalidade e além disso traz iluminação para esse ambiente, né? Porque isso é interessante a gente pensar também que esse claustro, né, que faz assim, ele meio que traz quase como uma iluminação focada, né? Ele pega e foca essa iluminação. Então, essa lateral que traz essa iluminação também, eu acho que é super bem-vinda, tá? Então, aí só para finalizar essa imagem, como que... tá vendo como que a construção do projeto vai dando soluções e caminhos para que o resultado seja uma boa solução plástica? Por isso que quando a gente olha, por exemplo, para um projeto de condomínio fechado, que é aquele projeto raso, que tem uma porta monumental, aqueles volumezinhos jogados, a gente fica, o que está acontecendo aqui? Eu fico, né? Mas é isso, assim, é ignorar as condicionantes. Quando você considera as condicionantes no seu projeto, quando você vai agarrando elas, isso é muito louco, porque, e é uma frase que não é nem minha, infelizmente eu não lembro quem falou, mas um arquiteto falou que, deixa eu tentar lembrar, não vou lembrar, mas ele falou uma frase que eu acho muito interessante, que a arquitetura é feita de escolhas, né? Se alguém souber aqui, deixa eu até ativar os comentários. Então ele fala isso, que a arquitetura é feita de escolhas, né? E de fato porque, olha, tá vendo? Essa imagem que eu coloquei agora para vocês, ele poderia ter feito colocado vidro, colocado alvenaria, ter colocado outro sistema construtivo. Então a gente tem uma gama muito grande de opções, né? Quando a gente fala de implantação, de cobertura, quantos sistemas construtivos que existem. E cada escolha dessa, às vezes quando você vai para um viés, não tem volta, né? Determinado sistema que você escolhe pode influenciar no resultado final. Então a gente tem que estar consciente durante esse processo, né? Para onde a gente está indo. E eu sei que não é fácil, mas a gente precisa... E a série Repertório eu acho que é um exercício fantástico, porque a gente consegue ter essa leitura mais clara do todo, né?
Então esse processo, a gente precisa explorar esse processo para que ele seja rico e automaticamente o resultado final vai ser rico. Não tem como não ser, e aí a gente não vai fazer aquelas casinhas de condomínio, tá? Então vocês que estão aqui já estão um passo à frente da concorrência. E essa preocupação também, né, gente? Deixa eu trocar aqui. E outra coisa, essa preocupação de produzir uma arquitetura de qualidade, né? Eu acho que a gente estuda tanto, por que fazer aquilo, sabe? E eu sei que a pessoa não faz por mal, mas não dá pra fazer aquilo. O Antônio, duas condicionantes opostas, mas que se entrelaçam. Exatamente. Deixa eu só desativar aqui rapidão. A Jay falou que vai colocar na TV. Jay, quando você colocar na TV, você manda foto. Deixa eu só desativar aqui rapidão. Só para vocês verem, já já eu volto, tá? Vamos falar sobre materialidade, que eu acho que é uma coisa importante também, que é uma coisa que eu falo muito lá na banca de TCC também, porque é, é uma coisa super importante, a escolha dos materiais, a escolha do sistema construtivo, tudo isso eu sempre brinco, né, que a arquitetura é um grande caldeirão, e a gente é meio que um bruxinho, né, então a gente vai acrescentando dentro desse caldeirão as condicionantes, as soluções, né, como gastronomia, né, como fazer uma comida, então a gente coloca os ingredientes, as especiarias e tudo isso vai no final se materializar. Então, obviamente que o material ele faz parte desse processo. E aí é interessante a gente observar nessa imagem como que a escolha dos materiais vão influenciar nesse resultado plástico da edificação, né? Então a gente tem uma cobertura... e a gente tem um pé direito ali de 5 metros, acho que eu não falei isso ainda. Isso é super importante, inclusive, para a questão climática, né? Porque essa altura do forro vai permitir com que esse ar quente ele suba e não fique em contato com as pessoas. Então isso é um ponto super positivo. E no ponto mais baixo, né, da edificação, o claustro consegue dar fuga para esse ar quente. Mas voltando para a questão do material, então a gente tem materiais super simples. Me parece que ele está utilizando no piso, não tem essa informação, mas me parece que é concreto polido no piso. É o forro de madeira e alvenaria. Alvenaria eu não sei se é alvenaria convencional ou se é um sistema de drywall, não dá para saber. Porque dá para fazer drywall com placa cimentícia, né, na parte externa, então eu não sei como foi o sistema. Como é lá fora, né, também não sei qual que é o sistema mais utilizado lá. E não tem esse tipo de informação também. Deixa eu só trocar aqui. Pera aí, gente. Ó, aqui... deixa eu só ver um negócio aqui. Tá certo. Ó, aqui... Essa imagem, eu acho ela super interessante também, porque mostra essas diferentes alturas, né? E aí eu queria falar sobre a linguagem do mobiliário, que é uma linguagem simples e minimalista. E aí tem diferença entre essas duas palavras, né? Simples e minimalista não são uma coisa só. Porque a gente tem um minimalismo mais sofisticado, né? Mas eu vejo que é um mobiliário muito simples e que, inclusive, para ser bem sincero, eu nem gosto. Mas a arquitetura, ela é protagonista, ela é tão bonita que ela meio que o mobiliário não faz nem diferença, tá bonito do jeito que tá. Mas eu tenho certeza que se fosse um outro projeto eu acho que destoaria, mas não é o caso. Outra coisa interessante para a gente observar é a quantidade de ventilador, né? De estratégia ativa. A gente falou de algumas estratégias passivas, mas determinados lugares precisam de estratégias ativas, porque como é um lugar muito opressivo em relação à umidade, é necessário que tenha esse mecanismo ativo. Então eles colocaram esses ventiladores
E não são poucos, né? Dá pra ver que são bastantes. Bastante. Mas é isso, gente. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu ver quantas horas. Tá quase acabando. Aqui a gente tem. Eu acho super legal esse balanço. Aí tá vendo essa transição? Tem uma cobertura de transição. É essa cobertura que eu falei que dá lá para aquele espaço reservado lá no fundo, tá? A gente tem esse grande guarda-chuva aí, né? A gente tem um beiral muito grande também. Eu acho que isso é super interessante vocês observarem. Essa imagem de cima aí que eu coloquei um detalhe do forro não é do projeto e é só para ilustrar mais ou menos como que seria, né? Para quem não tem muita noção de como que é, mas só para dar uma ilustrada. Mas na verdade está ao contrário, né? Porque as madeirites ali eles estão na vertical, mas vai funcionar mais ou menos dessa forma. Outra coisa interessante que é a questão da pingadeira, que eu acho que esses pontos são super interessantes se vocês observarem. Deixa eu até desenhar isso aqui. Ó, a pingadeira, deixa eu ver aqui. A gente tem essa cobertura, né, que é inclinada. Aí ele tem uma pingadeirinha aqui, que é quase como se fosse uma chapinha, né? E aí depois vem a telha. A telha, gente, é uma telha normal, tá? É uma telha metálica. E aí o que vai acontecer, quando chover, vai escoar, né? A água vai escoar por aqui. E aqui ele tem essa preocupação para que não retorne a água para cá, tá vendo? Se não tiver essa proteção, essa pingadeirinha aqui, ele vai afetar esse forro aqui. Tá dando pra ver? Acho que deu, né? Então, isso é super importante para esse sistema. Deixa eu ver, acho que tá com zoom ainda. Tá. Então, isso é super importante para a preservação. E é isso que eu falo, porque repertório é muito importante, gente. Porque, tipo assim, você erra isso no seu primeiro projeto, você vai fazer uma coisa mais ousada e erra. Imagina, se você errar isso pro seu cliente, ele vai ter um problema, mas muito grande, vai ter tanto ódio de você, que sua carreira vai ser prejudicada pelo resto da vida. Porque uma simples pingadeirinha dessa faz total diferença, porque se essa água começa a voltar e infiltrar nesse forro, imagina, né, vai ter uma patologia imensa, vai começar a entrar água dentro da casa, além de apodrecer todo o forro, né, vai ter fungo, bactéria, enfim, vai ser um caos. Então uma simples pingadeira consegue resolver. Então por isso que eu falo que, gente, repertório não tem preço, de verdade. Eu sei que às vezes é um pouquinho maçante, mas é uma hora que vale muito, tá? Outra coisa interessante é o paisagismo. E é uma coisa, eu acho que até, assim, uma coisa curiosa, porque como eu tô, né, eu acho esse é o 10º projeto e são vários internacionais, eu vejo que tem muita diferença dos projetos nacionais com internacionais quando a gente fala de paisagismo. Não sei se é por causa da nossa floresta amazônica, tem essa vegetação que é mais densa, mais exuberante. Lá fora parece que não tem muito isso. É um paisagismo muito mais minimalista. Às vezes parece que nem tem, e eles falam que é paisagismo, mas parece que nem tem, sabe? É mais grama e pedra. Então é muito legal a gente observar isso também. Mas para além disso, eu quero que vocês observem uma outra coisa, depois que eu tomar água. Que é o seguinte, lá no cantinho, vocês estão vendo que tem um monte de pedrisco, né? E eu quero falar para vocês que isso também é paisagismo, que algumas pessoas não consideram. Paisagismo, quando a gente fala de paisagismo, a gente está falando de cobertura de solo, a gente está falando de vegetação, a gente está falando de paginação de piso. Isso é super importante, né? Paginação não é só planta, porque uma pessoa que só coloca planta é um jardineiro, né? Então, isso é super importante. Inclusive, tem um escritório que eu gosto muito, que é o Lins Arquitetos, que a gente tem live aqui, inclusive, com a Cíntia, que é do Lins, que eles utilizam, fugiu o nome agora, caco de telha.
né, resto de construção, um caco de telha para fazer essa composição do paisagismo, para fazer essa forração do solo. E, portanto, é uma estratégia super legal, porque fica esteticamente muito bonita e, ao mesmo tempo, é uma coisa super diferente e tem essa permeabilidade do solo, né? Então, eu acho que é incrível. Depois vocês, quem quiser ir lá seguir eles, é Linhas Arquitetos. Depois eu posso, quem quiser também me manda direct que eu mando. Mas é isso, eu queria falar outra coisa. Deixa eu ver se eu lembro. Essa questão do posicionamento também, voltando mais um pouquinho. O Lins Arquitetos, por exemplo, eles são um escritório do Cariri, lá do Sertão, e eles se posicionam dessa forma. Então a forma de posicionamento deles é fazer uma arquitetura do sertão. Olha que diferente. Então cada um tem a sua peculiaridade, né, da forma de se posicionar. Deixa eu só trocar aqui. Bom, gente, estamos terminando, indo para o final. Eu só queria fazer essa conclusão aqui com vocês. Eu vou, inclusive, ativar aqui os comentários. Se vocês ficou alguma coisa, se tiver alguma dúvida, pode me falar aqui, tá? O que eu queria falar aqui, né, para concluir com vocês, primeiro, aquilo que eu disse lá no começo, né, e reforçar isso, a qualidade volumétrica dessa edificação. Porque, gente, a possibilidade disso dar errado era muito grande, mas ele consegue, ele tem muita maestria nesse sentido de, além de conseguir distribuir muito bem esse programa, de ter essa qualidade volumétrica, né? Imagina se fosse um projeto desses aí de condomínio fechado, sabe? Aqueles de platibanda, portinha monumental. Eu acho assim que aí a gente está falando aqui de uma preocupação estética, mas para além disso também uma preocupação plástica que ele teve, né? Então eu acho que ele conseguiu casar muito bem e teve um resultado fantástico. E falar que eu acho que o protagonismo dessa cobertura, né, foi essencial para conseguir encaixar esse programa. Então, tá vendo como um elemento, um simples elemento que é condutor do projeto, ele consegue às vezes ter tanto protagonismo que ele consegue resolver todas as condicionantes, né? Eu acho isso muito interessante. Portanto, quando a gente começa um projeto raso, né, daquela forma convencional, sem considerar as condicionantes, apenas levantando, né, fazendo uma planta baixa no CAD, levantando paredes para depois ver como é que vai ficar a volumetria e as condicionantes que se danem, você vai fazer um projeto raso, é inevitável. Então, o processo é mais rico do que o resultado final. Se você se preocupar com o processo, com as condicionantes, inevitavelmente você vai ter um projeto potente, tá? Que foi o que aconteceu aqui. Ele considerou uma condicionante, né, que era a segurança, que se tornou uma condicionante que previa uma edificação horizontal e, portanto, ele pensa numa cobertura que é quase um guarda-chuva e aí vai tomando forma. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, agora é a hora de falar. E aí, o que vocês acharam dessa live? Esse ano eu acho que não vai ter mais live da série Repertório, só ano que vem, porque também vocês vão estar todo mundo viajando, né? Então não compensa muito. Eu ainda vou estudar projeto agora, porque amanhã eu tenho banca de TCC, então eu tenho que estudar os projetos dos alunos. E é isso, gente. Então fiquem com esse projeto. Quem quiser olhar o projeto com mais calma no ArcDaily também, mas eu acho que a gente deu para esmiuçar bastante aqui. O Antônio falou muito bacana e rica. Que bom. Fico muito feliz, gente. Então é isso, galera. Até a próxima. E muito obrigado pela presença de vocês. E aí durante a semana eu vou postando os cortezinhos aí pra vocês. Tá? Muito obrigado para quem ficou até o final.